falando sobre as figuras da corte, né, do naipe de paus. As figuras da corte são um total de 16, divididas nas 4 famílias, né, que são paus, copas, espadas e ouros, né? Aqui nós retrataremos dessa forma. Claro que às vezes paus, por exemplo, também é chamado de bastão, ouros é chamado de discos, né? Espadas é chamado de lança, copas é chamado de taças, mas aqui a gente vai estar sempre referindo em paus, ouros, copas e espadas. As figuras da corte, ela também ajuda, né, a entendermos a visão, né, ela simboliza pessoas, né, as 16 figuras da corte simbolizam pessoas e simbolizam também situações, né? Por exemplo, o rei, ele simboliza um homem, né, um homem maduro, um chefe, um líder de grupo, também simboliza o pai, né, a figura paterna. E, né, com relação à situação, ele quer dizer que está finalizando, a necessidade de finalizar, de concluir, né, de fechar, de acabar um ciclo, né, e ele traz essa simbologia de ação e a simbologia da figura de pessoas. Então, isso vai depender muito da situação no momento da questão em análise. E também as figuras da corte, ela traz a diferença social entre elas e o nível de hierarquia. Por exemplo, nós temos o valete, que é o nível mais inferior, né, social e dessa hierarquia. Depois nós temos o cavaleiro, e em seguida nós temos a rainha e por fim, né, superior a todo esse nível hierárquico, o rei, né, com todo o seu reinado e sua pompa. A corte aqui, né, de paus que nós vamos retratar hoje, ela está ligado ao elemento fogo, né? O naipe de paus, ele está ligado ao elemento fogo. E quando nós falamos desse elemento da natureza fogo, nós temos que lembrar das características que o fogo tem, né? O fogo é um elemento que ele transmuta, que ele destrói, às vezes, para construir novamente. Quando nós pensamos num fogo, a gente pensa num incêndio, por exemplo, você vai ver que vai destruir tudo, né? A princípio, como que vai se construir? Como que o fogo pode construir algo novo? Fogo só destrói. Não, o fogo também constrói. Por exemplo, se você for numa indústria de ferro metalúrgica, por exemplo, às vezes tem uma forma, né? Uma quantidade, uma barra de ferro, e essa barra de ferro ela vai para um forno, né, com uma chama muito potente. Esse ferro vai ser diluído e vai ser transformado em outro formato, em outro material. Então vamos pegar essa comparação, né, da indústria, no que o fogo faz, para entendermos a sua capacidade de transformação. Às vezes ele destrói para se transformar. Por exemplo, às vezes também ocorre um incêndio em algum lugar, né? E o que vai acontecer? Vai destruir tudo, mas ali vai se reconstruir. Se for a natureza, vai nascer novas plantas, né? Se for numa casa, em algum lugar, vai ter que se construir algo novo, né? Então o fogo ele tem essa capacidade de transformação. E quando surge o naipe, né, as figuras da corte com o naipe de paus, nós temos que começar a levar isso em consideração para que possamos fazer uma leitura mais profunda desse arquétipo. E paus também é a busca, né, da nossa energia, da energia sutil. Quando o paus surge, né, numa tiragem, ele indica a necessidade da pessoa buscar uma energia mais sutil daquela situação, buscar o entendimento, o aprendizado, o que isso vai me proporcionar, o que essa situação quer trazer de experiência para a minha vida, qual
lado mais sublime e sutil da situação que eu tenho que aprender, né? Buscar algo novo, né? Trazer, o que eu tenho que ir de encontro à situação, vivenciar a situação e trabalhar, né? O que eu tenho que libertar, né? Porque às vezes para você se renovar num ciclo, se renovar de uma situação que muito incomoda, às vezes é necessário abrir mão de algumas coisas. E o naipe de paus, né, a figura da corte de paus, ela vai trazer isso, abrir mão de algumas coisas para dar espaço para novas coisas. Isso é um processo de transformação, acabar, abandonar algumas coisas para vir novas coisas. Então, temos que ter essa leitura, temos que ter esse entendimento com as figuras de paus. Ao mesmo tempo, como o paus está ligado ao elemento fogo, vamos relacionar esse fogo à energia espiritual, à energia que nos dá vida, a energia que nos faz levantar todos os dias e ir trabalhar, a energia do nosso instinto como animal, né, como ser humano, que nos provoca a busca de alguma coisa, a energia sexual também, né, que faz parte do nosso instinto animal, da nossa necessidade enquanto ser humano. Então, esse fogo ele está relacionado à questão da sexualidade da pessoa também, à questão da força da vida, de ir de encontro à vida, viver a vida, né? E de uma forma mais sublime a questão espiritual. Então, esse fogo ele trabalha esses níveis, né? O nível físico da matéria, a energia do sexo, a energia do prazer, a energia da vontade, do desejo mental e a energia espiritual também. O fogo ele vai fazer-nos todo esse processo dentro dessas 4 esferas, né? Trabalhando aí com o valete, né? Que o valete é o quê? Sempre o valete ele quer dizer o começo de alguma coisa, né? Tem que começar, tem que colocar em ação. O valete é a manifestação desse fogo mais material, num nível mais material. Enquanto o cavaleiro é o desenvolvimento do processo, como que a situação vai desenvolver, como que eu desenvolvo isso. Enquanto a rainha é todo aquele processo, né, do lado positivo, do lado negativo, do que é a favor e do que é contra. E o rei ali é o êxtase, né, o aprendizado, a experiência, a conquista e também a energia criadora, né? Eu vou mostrar para vocês, através de um gráfico, né, o movimento ascendente e descendente dessa manifestação do fogo numa visão holoquântica, né, dessa manifestação dos arquétipos das figuras de paus. O rei de paus, ele vem simbolizar um homem, um chefe, um pai de família, um marido ou um amigo, né? O rei ele traz, né, através da simbologia da figura masculina, né, ele traz a coroa, o bastão, que lhe confere autoridade, poder, né? Essa figura que comanda, que administra, que dá o veredito final e que leva, né, todo o mérito da conquista, através de todo o seu esforço. Então, por isso que o rei de paus, ele nem tem a simbologia do êxito, né? Sugere uma pessoa com uma tomada de decisão segura, firme, né? Convida a pessoa a decidir de forma segura, tranquila, confiar em si naquilo que deseja fazer, né? Mostrar o poder que tem, mostrar toda a sua capacidade mental de decidir a mudar, de decidir dar um passo à frente, né? Ele convida a pessoa a ter um pouco mais de ambição, um pouco mais de poder, né? A pessoa pode estar num lado passivo, num lado muito acomodado, e quando o rei de paus surge, ele convida a pessoa a comandar a situação, a liderar, a ser um chefe da sua própria vida, das suas próprias questões. Deixar que suas vontades venham à tona, deixar que seus desejos
fogo muito forte, um elemento, né, como a gente já falou, positivo, de polaridade positiva, de energia masculina, ele tem um potencial mental muito grande. É tão grande que às vezes a pessoa se estressa com muita facilidade. Está ligado, como eu disse, ao eu superior, né, aos desejos do inconsciente, porque é de lá que vem o nosso instinto, as nossas vontades, a necessidade da mudança. Quando a gente sente que a gente precisa mudar alguma coisa, o primeiro sinal vem do nosso inconsciente, mais precisamente, né, do nosso eu superior. Né? E os bloqueios que a gente faz, não permitindo vivenciar as nossas vontades, os nossos desejos, seja esse bloqueio por questões externas, ou seja, esse bloqueio por crenças limitantes, né? A gente vai inibindo essa força que vem de dentro, essa força natural, maravilhosa e pura, e à medida que a gente vai reprimindo, inibindo essa vontade, por influência de alguém, por influência de alguma situação, né? Por uma crença limitante construída, a gente vai juntando toda essa energia interna, toda essa energia que ela vem de dentro para fora, a gente vai reprimindo até formar uma bomba, né? A gente reprime tanto algumas coisas na nossa vida que aquilo vai nos perturbando, é como se chega um momento em que você tem que explodir. Aí tem pessoas que se explodem, né? Explode, agride os outros, tem pessoas que acabam tendo ataques histéricos, né? Surtos psicóticos, mas também tem pessoas que somatizam doença no corpo, acaba processando, fazendo processo de somatização de doença e acaba ficando doente devido a tanta repressão do seu instinto, da sua necessidade. E a gente tem que levar em consideração por que, né, essa explosão, essa energia tão intensa. Porque o rei de paus do elemento fogo, fogo duas vezes, né, tem uma ausência extrema do elemento água, né, que vai colocar ali um equilíbrio. E a ausência de água faz a pessoa, às vezes, perder esse equilíbrio. O equilíbrio de água, né, o equilíbrio da ausência, o equilíbrio, né, com a presença de água ou o desequilíbrio com a ausência de água causa alguns danos, como por exemplo, é típico a pessoa, você tem a oportunidade de conhecer alguém, né, um amigo, um familiar, que às vezes está conversando normalmente com a pessoa, numa roda de conversa, alguém fala uma palavra e a pessoa surta do nada. Ela dá um surto, fica nervosa, fica ríspida, agride com palavras os outros, né? Então, isso é o típico comportamento de rei de paus, né? A pessoa, ela é como um papel quando você coloca fogo, né? Quando você acende o fogo no papel, as chamas vêm crescendo, 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 fica enorme, rapidamente ela vai diminuindo e acaba, queima muito rápido. Assim, a energia reprimida numa pessoa, né, com essa figura de paus, né, que combina com essa energia do rei de paus, ele vai vivenciar situações assim. Então, quando você identifica pessoas que se explodem rapidamente com alguma coisa, daí a pouco já volta ao normal, a gente está vivenciando situações da energia de rei de paus, né? A explosão. Por quê? Porque ela está reprimindo alguma coisa, algum desejo, alguma vontade, ou por muito tempo já reprimiu, isso já virou crônico também. E a gente tem que, enquanto terapeuta, chamar a atenção da pessoa para esse momento, para tomar consciência dessa situação, tomar consciência da situação que ela está vivendo, que está sendo desagradável, né? Que não está conseguindo manifestar seus desejos, as suas necessidades e os seus anseios. Então, chamar a atenção para olhar para isso de uma forma diferente, tomar consciência do que isso está oferecendo a ela, que aprendizado, que experiência, né? Que quando você chama a pessoa para tomar consciência da situação que lhe é desagradável e enfrentar, ter a iniciativa e a ação de enfrentar isso, né? E mudar toda a realidade através, né, de uma vibração
mental, você está ajudando a pessoa a tomar consciência de si, ou seja, desenvolvendo a consciência pessoal de quem ela é, o que ela quer, o que ela deseja, o que os seus instintos, né, está pedindo para ela vivenciar. E a gente tem que estar sempre atento a alguns detalhes, né, sobre essa coisa explosiva do Rei de Paus. O Rei de Paus também, ele traz, né, a simbologia do fogo, como já dito, mas está muito ligado à chama, né, aquela chama mais pura de nível espiritual. Então, levando isso em consideração, os anseios e os desejos de um Rei de Paus, ele vem lá do eu superior, que quer se manifestar através do personagem, através do consciente intelecto, na interação com o mundo, através dos 5 sentidos. E provocar uma mudança, deixar que se manifeste os instintos, deixar que se manifeste as vontades e os desejos, às vezes tem que repensar. Colocar o cliente para repensar. O que lhe impede de vivenciar esses instintos, esses desejos? Qual a crença limitante que te bloqueia e não te permite vivenciar isso? E aí, então, chamar a pessoa para analisar e ver o que ela tem que abrir mão, abandonar, acabar, né? Fechar, concluir um ciclo. Porque o Rei de Paus é isso, fechar ciclo, concluir, acabar. E às vezes, para acabar um ciclo, a gente tem que abandonar algumas coisas, abrir mão para que possamos renovar a energia, para que possamos abrir para um novo ciclo, para que possamos ter novas experiências, né? E a falta de controle na administração desse quesito mental, né? Dessa questão de permitir viver os seus instintos, permitir vivenciar aquilo que deseja de forma regrada, deixando de bloquear essa força interior. Isso faz com que a pessoa viva o presente, viva o agora, e não se prende ao passado, não se apega ao passado e ao mesmo tempo não se anseia por um futuro. Ela vai viver o momento, o agora, encarar a realidade e o que ela precisa de mudar quanto a isso. E assim, estar mais abraçada com ela mesma e desenvolver mais a sua consciência pessoal. Porque caso ela não saiba administrar, ela não saiba trabalhar essa questão e ir de encontro a ela, cada vez mais apegada ao passado ou ansiando por um futuro, ela vai distanciando da própria essência do seu eu superior e vai perdendo a sua consciência pessoal. E isso, né, vai deixando a pessoa mais fragilizada, ela às vezes acaba desenvolvendo quadros emocionais e mentais não agradáveis. Um deles, por exemplo, é a paranoia, né, obsessiva. Já que ela não consegue controlar a si mesma, administrar a si mesma, ela quer administrar outras situações ou outras pessoas, ela quer controlar outras pessoas. E aí vira um obsessor vivo em cima de outras pessoas, sugando outras pessoas, querendo que todos façam aquilo que ela deseja. Num relacionamento, uma típica pessoa, né, desse perfil, ela vai estar sempre apontando para o seu companheiro ou para a sua companheira aquilo, né, o que desagrada. Eu não gosto disso, você está sempre fazendo isso, você está sempre apontando para o outro aquilo que ela não gosta. Mas só que o outro não vai mudar por ela, é ela que tem que mudar sobre aquela questão que ela não gosta. O outro é prazeroso de repente ser daquele jeito, fazer aquilo que ela não gosta. Então é ela que tem que trabalhar, né? Abaixar, tirar a sua coroa de rei, abaixar-se, né? E permitir-se, na sua flexibilidade, trabalhar aquilo que lhe desagrada. Caso deseje saber sobre a infância da pessoa, né, e saia o Rei de Paus, você vai ter o seguinte entendimento de que a pessoa, como o Paus, esse Rei de Paus, ele tem uma contenção dessa energia interior, ele está sempre vivenciando um ambiente, né, uma mente que está sempre prestes a explodir a qualquer momento. Provavelmente, na infância, essa criança, ela teve um pai ou uma mãe com esse perfil explosivo, né? O Rei de Paus vem falar de uma infância num ambiente cheio de discussões, brigas, atritos,
né? Aquele ambiente que parece que os pais são bipolares. A todo momento tem uma mudança de emoção. E ela precisa de se proteger, se fortalecer para crescer nesse ambiente. E aí, para você entender quem era mais explosivo, você pode ancorar a outros arcanos maiores, né? E caso saia aí a imperatriz ou até mesmo a papisa, sugere que a explosão, esse desequilíbrio explosivo possa vir da mãe. E ao mesmo tempo, se sair a figura do imperador, sugere que isso vem do pai. Mas se sair o mago, sugere que na verdade quem tem que se fortalecer, se ressignificar a infância, né, é mais o próprio consulente, a pessoa que você está atendendo. O mago sugere desse fortalecimento, fortalecer quanto aos seus conteúdos relacionados à infância, ressignificar, fazer um processo alquímico e se libertar, já que a infância está no passado, abrir mão disso para ter controle melhor do presente. A Rainha de Paus, né, ela representa uma mulher, uma esposa, uma amiga, uma amante, né? Ela é uma mulher segura de si, sabe o que quer, né? Ela é independente. É a típica mulher pai e mãe, aquela mulher que cria os próprios filhos, que sai para trabalhar, né? Que é praticamente o alfa da família, né? É aquela que vai à luta todos os dias, é que manda e desmanda, né? Na relação o homem acaba sendo submisso a ela, né? Às vezes o pai de família, aquela típica família onde você vê que a mulher é que manda e o homem ele é submisso, ele é o passivo da relação. A mulher tem a iniciativa, né? Ela tem um viés muito grande para negócios, para empreendimento, obtém sucesso em tudo que se propõe fazer. Tudo que ela né, projeta, cria algum projeto, seja profissional, seja qual for a área afetiva também, tudo que ela se propõe, ela faz, ela consegue e é feliz naquilo que ela faz, né? Ela gosta de fazer e que seus desejos sejam cumpridos. Ela é, né, um pouco mais equilibrada que o rei. Por quê? Ela tem, né, o lado feminino da água, né, a polaridade negativa e feminina da água em si, coisa que não ocorre no rei. O rei ele é 2 vezes positivo, né? E já a rainha de paus, ela tem a polaridade do elemento fogo, mas também ela tem a polaridade feminina, que faz aí um contrabalanço e traz nela o afeto, o amor, o carinho. Mas esse afeto da rainha de paus é um afeto que ela sabe muito bem utilizar. Ela direciona esse afeto, esse carinho para aquilo que ela interessa, para aquilo que vai lhe proporcionar prazer, proporcionar poder, né? Ela não é aquele afeto melancólico, aquele afeto que deixa se abalar. No entanto, que ela tem uma dificuldade de entrar em contato com as suas próprias emoções, né? E ela utiliza desse afeto nas suas conquistas. Por isso que ela é o perfil ideal de amante, né? Porque ela é muito leal naquilo que se propõe, ela é confiável, ela é fogosa, ela é sedutora e encantadora, né? Então ela utiliza desse afeto. E aí quando ela gosta, ela gosta. Quando ela odeia, né? Então ela é muito generosa com os amigos. Agora com os inimigos ela é muito cruel. O que ela pode fazer para destruir o inimigo, ela vai fazer. Ela se entrega de corpo e alma em tudo que se propõe a fazer, em tudo que envolve, em toda a relação, né? E com isso existe uma cobrança muito grande para esse perfil de mulher. Que ela quer ser bajulada, ela quer ser adulada, ela gosta de homem aos seus pés. E ela utiliza do poder, né, que ela vai adquirindo nas relações, porque o poder a preenche, o poder a satisfaz, o poder deixa ela mais sedutora e sensual. E com isso, com essa capacidade de sedução e de sensualidade, ela vai conquistando. Ela usa isso, essa sua capacidade, para ir manipulando as situações,
né? Ela tem um potencial muito grande para manipular as pessoas. Ela chantageia. Quando ela deseja alguma coisa, ela usa da chantagem para conseguir, né? Ela faz disso uma forma, né, dessa chantagem, desse poder de sedução para manipular as pessoas, chegando a esse extremo de manipulação. E quando ela vê que a manipulação ainda não é o suficiente, ela ameaça. Ela chega e ameaça. A vaidade dela é extrema, né? É tão extremo que ela tem que ser o centro das atenções. Ela gosta de ser o centro das atenções. É a típica mulher que veste uma roupa sensual, vai para a academia malhar, faz de tudo para todo mundo olhar para ela. É a típica mulher, né, que está sempre no salão de beleza se cuidando, super vaidosa, e está sempre querendo criar situações onde ela é percebida e, através disso, ela usa o poder de sedução para chamar a atenção, encantar e manipular. E, com isso, ela vai tornando-se distante. Entrar em contato com as suas próprias emoções é uma grande dor para a rainha de paus, né? É insuportável que ela vivencie, né, o contato com a sua própria emoção, porque ela acha que entrar em contato com as suas próprias emoções é mostrar-se fraca para os outros, frágil. Então ela vai fazendo para manter essa aparência de forte, ela vai cada vez mais usando da chantagem, usando da sedução, usando da manipulação para ter aquilo que deseja e para se apresentar forte para os outros. Quando a rainha de paus ela surge num jogo, numa tiragem, ela nos convida a refletir sobre a necessidade de mais autoconfiança, né? Permitir-se vivenciar aquilo que deseja, viver a sensualidade, a sexualidade, permitir entrar em contato com as próprias emoções, trabalhar as emoções das quais tenho medo, né? E também vivenciar tudo aquilo que me dá prazer. Buscar aquilo que me dá prazer. É isso que a rainha de paus vem nos alertar. A rainha de paus, ao contrário do rei, né, ela às vezes se explode, muito raramente, mas isso pode ocorrer. Mas a forma dela extravasar a sua energia, né, enquanto o rei de paus explode, dá um ataque de histeria, fala, papapá, um monte de coisa, ela vai extravasar essa energia, não através da explosão, mas através dessas características que eu já falei, que é a manipulação, a chantagem, a sedução, né, a conquista e promover principalmente um ambiente de disputa e competição. Isso ela ama de paixão, né? A rainha é o fogo, aquela capacidade do fogo, quando você acende o fogo em algum lugar, a capacidade dele fluir, se alastrar e ir queimando tudo. Essa é a rainha, por onde passa com muita rapidez, vai conquistando, vai transformando o ambiente. Enquanto o rei é simplesmente a luz do fogo, a claridade que o fogo promove, né? Por isso que está ligado à luz espiritual, à questão espiritual. Na infância, a rainha é aquela criança espontânea, aquela criança que fala o que pensa e o que acha e não está nem aí, né? Porque às vezes sou até uma criança mal educada. Também é aquela criança que, quando ela é reprimida, quando alguém diz não para ela, ela chora, ela briga, ela morde, ela faz o que for preciso para que aquilo que ela deseja aconteça. Geralmente são as crianças bastante difíceis de lidar com elas. Elas são bem impetuosas, né? São crianças com muito difícil que o adulto a controle. E pensando na infância desse tipo de criança, né, quando surge a rainha de paus, e a gente quer saber da infância, estamos olhando para esse tipo de criança com esse tipo de comportamento, né? Outra coisa também nos relacionamentos. Nos relacionamentos, a rainha de paus, ela sugere aquela pessoa que está sempre projetando a sua culpa no outro,
né? Ela está sempre julgando a sua responsabilidade. Assumir responsabilidade é uma coisa muito difícil para a rainha de paus. Então ela projeta a sua responsabilidade no outro, ela projeta a culpa no outro. O outro é culpado, ela nunca é culpada, ela é nunca responsável pelas coisas ruins que ela faz. Então a gente tem aí uma figura feminina, né, que parece ser muito negativa, mas também tem um lado positivo. Tudo depende de como que o cliente vai estar, né? Então a gente tem que analisar o cliente diante da situação dele, se ele está passivo, vamos chamar para ação. Se ele está muito nessa vibe da rainha de paus, opa, vamos trabalhar aí o equilíbrio, né? Vamos abaixar um pouco essa chama. Enquanto o rei de paus nos convida a pensar na questão do controle dos impulsos, na repressão, né, dos nossos impulsos, desejos e vontades, a rainha nos convida a vivenciar esses impulsos que reprimimos, que controlamos, né? Agora o cavaleiro nos convida a pensar sobre esses conteúdos, né? A colocar em ação. A rainha nos convidou a vivenciar. Agora o cavaleiro nos convida a pensar e colocar em ação esses conteúdos que a gente reprimiu por muito tempo. Um cavaleiro, né, ele está ligado à parte intelectual do fogo, do elemento fogo, né? É saber refletir sobre as coisas, articular, né? É planejar e executar, né? O cavaleiro de paus, ele é um bom articulador, um bom planejador, né? Ele aprendeu um pouquinho aí com a rainha de paus a planejar. A rainha, ela planeja e executa da mesma forma o cavaleiro, né? Só que ele tem uma habilidade intelectual maior, o que a rainha não tem. A rainha não tem essa habilidade intelectual que o cavaleiro tem, né? Ela tem uma capacidade de executar, mas pensar não é muito a praia dela. Estudo não é muito a praia dela. Então, quando surge um cavaleiro de paus, sugere o quê? A movimento, a mudança. Vamos movimentar, vamos mudar, né? E aí, ao mesmo tempo, ele sugere fugir, separar, né? Abandonar, partir, né? Vou embora daqui, vou embora da situação, vou fugir dessa situação, vou me separar dessa situação, vou abandonar esses conteúdos, né? Pois para que se tenha sucesso, né, para que movimente as coisas, ocorre essa mudança, esse movimento desejado, às vezes temos que nos libertar de algumas coisas, abandonar alguns conteúdos do passado, né? Isso a gente já viu com a rainha. A rainha pede também essa questão, né? Para que a gente possa, às vezes, ter belas conquistas na nossa vida, nós temos que renunciar a algumas coisas. E o cavaleiro, ele vem a chamar a atenção para isso. O que você está precisando de renunciar para conquistar o que você deseja, né? Ele é do elemento fogo também, da polaridade positiva, né? Masculino também, porém é fogo duas vezes, mas não quanto ao rei, né? Às vezes tem até um desequilíbrio aí mental. O cavaleiro é menos, né? Ele é mais ação, né? É mental, mas tem ação também, né? Enquanto o rei é mais mental e menos ação. A rainha é mental, é afeto e é ação. Agora, né, com essa questão do cavaleiro de paus, com essa capacidade de mental e de ação, ele tem uma característica do que o fogo tem, né? Nós vimos que em rei, o fogo, né, o rei vibra só na luz do fogo, enquanto a rainha vibra na capacidade do fogo de se alastrar, né, de fluir e ir tomando espaço. Aqui, a característica do fogo que o cavaleiro traz é a sua capacidade de queimar, de combustão, de volatilizar, né, de expandir, transformar essa matéria, transformar o mental o imaginário mental em ação de forma mais precisa, com sucesso, né, com segurança, né, e não
É, e uma outra coisa também que é semelhante da rainha que o cavaleiro tem é de se jogar de corpo e alma no que ele deseja. A diferença é que a rainha se joga, cobra, chantageia e manipula. O cavaleiro não tem essas articulações. Ele se joga sem medir as consequências, né? É aquela pessoa entusiasmada que fala dos seus projetos, que fala das suas vontades, dos seus desejos, mostra para todo mundo, fala tudo o que quer, que deseja, para que as pessoas percebam, para que as pessoas reconheçam, né? Enquanto a rainha busca o poder, ele busca o reconhecimento, a fama. Ele quer que as pessoas o reconheçam, seja reconhecido pelo aquilo que ele propõe a fazer, por aquilo que ele está oferecendo. Não importa se não tem nenhum valor, o que importa é o reconhecimento. Posso até trabalhar de graça, mas desde que seja reconhecido, isso é que importa, né? É o ego da pessoa, é um ego muito grande aí, precisa de muita plateia. E aí, ele também, quando ele surge, né, o terapeuta tem de chamar esse cliente para pensar: o que você está fazendo da sua vida? Qual é o seu projeto de vida? Né? Ele convida a pensar sobre isso, o projeto de vida. O que você está fazendo é gostoso, é prazeroso? Te dá satisfação? Né? Te dá prazer? Está feliz com o que está fazendo? Não. Se não está, então vamos pensar o que te traz felicidade e alegria em fazer? Vamos ver um projeto de vida que vai te preencher, vai te colocar nos eixos e vai tornar a vida mais prazerosa? Vamos deixar aí os instintos reprimidos vir à tona e vivenciar isso? Né? Que de repente você foi submisso ao pai e à mãe, né? Típico da rainha, que te manipulou, né? Foi um filho bem submisso e foi trabalhar com alguma coisa cumprindo a vontade dos pais. Agora é a sua vez de fazer a sua vontade. E o cavaleiro de paus convida a isso, né? Também a sua capacidade mental é tão grande que às vezes, né, algumas personalidades desse tipo de cavaleiro reconhecem isso e o seu ego aí fica gigantesco. Com esse ego gigantesco, ele passa a ser um pouco autoritário, prepotente, arrogante, às vezes até desdenha das pessoas ou menospreza as pessoas, né? Isso aí começa a vibrar o lado negativo do cavaleiro, né? Ele não reconhece as pessoas, não passa por cima das pessoas. E isso, cada vez mais que ele vai fortalecendo isso, essa necessidade de ser reconhecido e acaba pisando nas pessoas, faz ele se afastar da sua própria essência, né? Faz ele perder um pouco da consciência pessoal, da sua consciência pessoal. Tudo isso simplesmente por causa da necessidade do reconhecimento, né? Na sua infância, é a típica criança que teve uma infância onde os pais não pôde lhe dar atenção, onde os pais eram inteligentes, capazes, profissionais super competentes, estavam sempre envolvidos com o trabalho, com a profissão e não davam atenção ao filho, né? E aí a criança às vezes se vê em segundo plano e se vê até mesmo menos valorizada do que o próprio trabalho dos pais, ou ainda se vê menos capaz do que os pais. Os pais são tão inteligentes, são tão capazes, e ela se vê também capaz, né? Aquela criança que às vezes pode crescer dependente ou achando que nunca é capaz de, né? Porque nunca teve a atenção devida dos pais, que também tinham capacidade de ensinar isso a ele. E acaba menosprezando, né? Sentindo esse menosprezo por essa infância, menosprezo por essa época, menosprezo por essa situação e menosprezo de si mesmo. Nas relações, o Cavaleiro de Paus chama para pensar no que há nas relações que te dá prazer, buscar as coisas da relação que dá prazer, que dá entusiasmo, buscar os benefícios das relações, né? Eu tenho uma relação X com fulano de tal, não gosto, mas por quê? Que benefício eu tenho nessa relação? Me agrega ou não agrega? Devo continuar ou não devo continuar? Me dá prazer ou não me dá prazer, né? Então pensar na relação, né, os benefícios e prazeres que elas têm e o que eu devo de permanecer, qual a relação que eu devo de continuar e qual que eu devo de abandonar, já que ela não me agrega nada. O valete de paus, a figura do jovem, né, do adolescente, da pessoa imatura, né, representa essas pessoas, essas figuras, uma criança, um filho,
E também, né, do elemento fogo, né? Aqui nós estamos falando de um fogo, né, mais bruto. A base do fogo, a brasa, a combustão, né? A cinza, o que tem de concreto, aquele fogo que transforma, como a larva do centro da Terra, a larva do vulcão, né? Que vem de dentro de uma explosão para fora, né? Aquele fogo, como porque eu citei o exemplo anteriormente sobre o fogo que transforma o metal, o fogo da empresa metalúrgica que coloca o metal, ele vai derreter o metal para transformar. É esse fogo mais bruto, intenso, que muda, né? Então, o valete de paus sugere uma mudança brusca, sugere uma necessidade de uma mudança brusca sobre o olhar das coisas, sobre a forma como que se está levando as questões da mente, né? É a busca do equilíbrio emocional. As figuras do valete geralmente é uma pessoa caminhando em direção ao leste, né? Isso significa que é a busca do equilíbrio emocional. A pessoa está na direção, né, para ter a estabilidade emocional, ir de encontro a ela. E o andar, a figura andando, é um movimento, é ação concreta, é atitude. Você precisa de agir agora. Quando sai o valete de paus, a pessoa tem que agir de imediato com relação às questões mentais. Tá? Na corte, no nível hierárquico, a pessoa mais, né, do nível mais inferior, né? E é esse nível inferior, o nível operário, que executa, ou seja, é ação pura e concreta, né? Não tem aí o que pensar muito, mas sim agir. Agir a favor da própria mente. Sugere advertência, né? Porque o valete na corte, ele que leva as informações, ele que faz algumas atividades concretas mais pesadas. Então, quando ele surge também, é advertência para que algo está vindo aí que vai provocar uma mudança, né? Cuidado, né? Uma atenção para as amizades, para as relações, né? O que agrega, o que não agrega, como foi citado na questão do cavaleiro, né? Pensar sobre isso. Também é importante pensar, né, que agora chegou o momento de olhar para toda essa coisa, esse conteúdo que eu reprimi desde o rei, né? Desde a figura do rei existe uma repressão de conteúdos mentais. E agora o valete está falando que chegou o momento, explodiu, não dá mais, não suporto. Então todo o conteúdo que foi reprimido, agora ele está explodindo. Ou ele está explodindo em atitudes, em doenças mentais ou doenças físicas. E agora eu tenho que olhar para essa explosão, né, devido a todo esse conteúdo que eu reprimi. E também, né, como chegou nesse extremo, né, mental, o valete chama também para a atenção que às vezes a pessoa, né, acostumou com a situação da repressão, acostumou com essa negatividade mental e agora ela se culpa por tudo isso. O sentimento de culpa é muito grande nesse perfil e a pessoa se sente sufocada, aquela pessoa que não está totalmente perdida, que está em desespero. É aquela pessoa que ela está agora buscando ajuda de todas as formas. No relacionamento, a pessoa não vai conseguir manter um relacionamento. Existe uma dificuldade muito grande para manter-se numa relação, porque ela quer uma relação, porque ela tem um objetivo de receber algo em troca, a segurança e a estabilidade que ela não conseguiu conquistar sozinha por ela mesma até agora, ela espera do outro. E quando ela percebe que não vai ter essa segurança e estabilidade, ela sai desse relacionamento e vai em busca de outro. Então, os relacionamentos com valentes são instáveis e curtos, são voláteis assim como o fogo. E a infância, né, quando se vê a infância através do valete, estamos falando de uma criança que foi reprimida, foi agredida fisicamente, né, foi maltratada e com isso foi gerando vários sentimentos negativos de revolta, de ódio, de rancor e acabou hoje tendo um viés para um vício,
uma droga, um álcool, né, um cigarro, uma compulsão aí por jogo, indiferente do vício, mas a maioria vai sempre para o lado das drogas. E é muito importante aí, na questão do valete, a gente olhar, né, e chamar a pessoa para se perdoar. Há uma necessidade de trabalhar também o auto-perdão aí, né, para que as coisas vão mudando essa vibração. Então nós vimos que a repressão mental que começa lá com o rei, né, mudar a olhar para essa repressão que hoje me faz ser explosivo, né, porque eu estou reprimindo os meus conteúdos emocionais, as minhas vontades e os meus desejos. A rainha chama, né, fortalece essa atenção que foi chamada pelo rei para essa questão. A rainha chama para vivenciar, se dar a oportunidade de vivenciar os seus conteúdos, os seus instintos. E o cavaleiro fala, vai fazer isso na hora de fazer, né? Tem que executar, porque senão vai ficar pior. E aí, quando chega no extremo, chega no valete de paus, onde a explosão ocorre. É tanta energia reprimida que agora explodiu a bomba. Então, o cavaleiro, o valete de paus é ação, agir, está na hora de agir, não dá mais para esperar. Eu tenho que abrir mão daquilo que não me faz bem, eu tenho que abrir mão daquilo que me fez mal até esse momento. Bom, acabamos de ver todo o conteúdo sobre a corte de paus, né, a família de paus, rei, rainha, cavaleiro e valete, num processo descendente e num processo ascendente, cavaleiro, valete, cavaleiro, rainha e rei, né? Esse processo descendente, a gente vê que a energia mais sutil, mental, chamando para uma ação, uma valorização de si, tomar atitude, planejar uma ação e executar, né? E no processo ascendente, eu executo através do valete, né? Colaboro para novos projetos, elaborei um projeto, executei. Agora, executando, eu tenho experiência para novos projetos através do cavaleiro, uma valorização da minha capacidade através da rainha e experiências memorizadas e processo evolutivo mental, pessoal, emocional e espiritual em reis. Então, percebe-se que no processo ascendente a energia sai do mais sutil mental rei, descendo, né, até paus, até o valete de paus na execução, executa, vivencia a situação e ali se libera essa energia para que ela possa fazer o caminho de volta e de novo chegar ao rei, que é a energia mais sutil, né? A gente pode até comparar isso aí com esse desce e sobe, né, com o nosso processo de liberação de karma. Eu tenho um karma, ele me faz sofrer, eu vou sofrendo, 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 até chegar ao extremo, eu tenho que viver a dor. Quando eu vivencio, eu começo a libertar, a entender, até transcender, né? Esse também é um processo de transcendência que ocorre na nossa vida constantemente. E agora nós vamos para treinar com esses arcanos e mais alguns, a tiragem com 5 cartas, né? Essa tiragem com 5 cartas nós temos a cruz, né? A tiragem da cruz ou a tiragem da cruz céltica simples, né? Na tiragem da cruz céltica simples, as 5 cartas, né, ela tem as seguintes simbologias. A carta número 1, ela vai indicar a situação, né, que está sendo analisada. A carta número 2, o objetivo, né? Qual o objetivo da pergunta? A resposta ali vem o objetivo da pergunta. O número 3, a resposta, né? A carta 3 vai estar falando sobre a resposta. A 5, a 4, os prós e a 5, o contra. Também na cruz simples, né? Nós temos outras 2 possibilidades, que é você ter a carta número 1 como cliente, a número 2 como os prós e contras, a número 3 como objetivo ou possibilidades, a número 4 como resposta da pergunta e a 5 a síntese. Só que a síntese você tem que pegar
né, levar em consideração todas as outras quatro cartas anteriores. Ou, de forma mais olhando para as esferas da vida, você tem a carta número 1 para ver as questões do amor, a carta número 2 para ver as questões de saúde, a 3 uma mensagem, né, subjetiva, a 4 a família e a 5 as questões financeiras. Vou fazer uma tiragem para que seja demonstrada essa tiragem de 5 cartas. Simulação de uma tiragem de 5 cartas, já tenho aqui expostos as cartas de paus, né? Vamos utilizar elas porque nós estamos estudando estas cartas. Então, essa tiragem eu vou basear no jogo da cruz, né? Onde a gente vai analisar o consulente, o que é a favor ou contra, né? Os objetivos ou as possibilidades, as respostas e a síntese, né? Então, nós temos a figura 1, ela está no centro, o 2 acima, o 3 abaixo, o 4 aqui e o 5 aqui. Então, eu vou, começando pela figura 1, né? Vamos supor que é uma questão profissional que estamos analisando. Então, aqui saiu o As de Paus, que sugere um início, né? O início de uma nova fase. Se a pessoa estiver trabalhando, pode ser uma promoção, uma mudança de função de cargo, ou se está desempregada, pode ser uma nova atividade, um novo emprego, né? Sugere sempre o que está, olhar para as possibilidades, para as oportunidades, para se iniciar um novo ciclo. E aí nós vem aqui para a casa 2, que é a casa que fala do que é a favor e do que é contra. Então, saiu o rei de paus aqui na casa 2. Isso quer dizer para se atentar às questões mentais, de como que a pessoa está olhando para as atividades. De repente, a pessoa pode estar se limitando, se podando de possibilidades, né? Se reprimindo, né? Às vezes pode estar até aparecendo oportunidade, mas ela não está se vendo capaz, né, para assumir, né? Ela está reprimindo a fazer aquilo que se deve ser feito, né? Ou então também ela pode estar querendo trabalhar numa função, né, que não tem nada a ver com o verdadeiro desejo e vontade dela, né? Então faz o necessário pensar no que a pessoa quer trabalhar, né? E a casa 2, né, sugere aqui, através do valete de paus, a ação. Se trabalhou até o momento numa atividade que não gostou, alguma coisa desse estilo, está na hora de fazer aquilo que realmente chega de trabalhar, chega de fazer o que você não deseja, chega de trabalhar em atividades, né, só por questão financeira. Está na hora de satisfazer os desejos e as vontades, né? Ou permitir, se está trabalhando, permitir, né, expressar-se mais, expressar suas vontades, as suas necessidades dentro dessa empresa aqui, né? Se for o caso de uma pessoa que está trabalhando, né? Não se reprimir, fale, chegue, demonstre trabalho, demonstre expressão, fale sobre as suas ideias também, né? O valete de paus na casa 2 fala disso. E reprimir, né, pode fazer com que você não seja percebido dentro da empresa, né? Agora, na casa 3, que é os objetivos ou possibilidades, é o cavaleiro. Então, se a pessoa está trabalhando, ela precisa de articular mais para se aparecer dentro dessa empresa, né? Ela precisa falar mais, mostrar mais a sua capacidade mental e a sua habilidade. Se ela está desempregada, ela precisa olhar, né, o que eu quero fazer, com o que eu quero trabalhar, o que me dá prazer, né? E correr atrás disso já de imediato, né? Não pode mais perder tempo, tem que correr. Senão, vai ser aquela pessoa desempregada que vai entrar no comodismo, na zona de conforto, por não achar-se capaz, né, de fazer aquilo que gosta, aquilo que ama. Na casa 4, né, nós temos... na casa 5, perdão, nós temos aqui a síntese, né? A síntese vem a rainha, ou seja, ação, astúcia,
audácia, controle da situação. A rainha de paus, ela é astuta, ela sabe manipular, seja mais racional, né? Seja racional, use a capacidade da inteligência. Então a rainha de paus vem complementar isso. E podemos ancorar algumas cartas aqui. Vamos ancorar para ver esse passado, vamos ancorar para ver o presente e vamos ancorar para ver o futuro, né? No passado, o Papa, né, vem falar de todas as experiências, tudo que se aprendeu, que vivenciou até agora, né? E fazer toda a experiência profissional, né, que se teve até agora para criar algo que vai ser de total controle, para se criar e fazer aquilo que realmente gosta, ir atrás daquilo que realmente gosta e alimenta aquilo que dá prazer, né? Para que aí no futuro, né, comece algo prazeroso, é uma caminhada, né? Toda a experiência adquirida, ela vai ser implantada nesse presente para começar um futuro, um novo ciclo nesse futuro. Não dá para jogar o passado de lado. É preciso entender que, embora várias coisas foram feitas, é possível juntar todas elas em uma só e, com isso, gerar um novo produto, um novo presente e aí colocar em ação para que esse futuro próximo comece a ser mais prazeroso. Alimentando aqui as outras, ancorando as outras casas das 5 cartas, aqui eu vi passado, presente e futuro, mas também eu posso ver aqui, alimentando as outras cartas, eu vejo aqui a número 1, né, que era o princípio e início, saiu a papisa, que é a gestação. Vamos gestar, né, para a gente ter êxito nesse controle da situação, né, para que eu possa ter sucesso. Eu preciso trabalhar mais a minha mente para esse novo ciclo, escolhendo o caminho, escolhendo o que eu quero agora. A decisão tem que ser rápida, não dá para ser para amanhã, buscando, utilizando toda a experiência que eu já tive para que eu tenha um futuro aí próximo bem melhor, seja para uma pessoa que está trabalhando ou para uma pessoa que não está trabalhando. Às vezes fica difícil colocar porque não existe uma real situação, é simplesmente uma simulação para dar uma ilustração de um entendimento da jogada com 5 cartas.